Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde! Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No programa de hoje, apresentamos a primeira parte da entrevista com Edilson Amaral Nabarro, que é sociólogo, mestre em economia e vice-coordenador da CAF, a Coordenadoria de Ações Afirmativas aqui na URGS. Criada em 2012, a CAF promove e acompanha o ingresso de estudantes vindos de escola pública, negro, indígenas e de baixa renda na universidade. Olá, Edilson, bem-vindo ao Estação Cidadania. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o histórico da implantação das ações afirmativas na URGS. Boa tarde, e é um prazer estar no Estação Cidadania e fazer divulgação, informações, enfim, dessa política de inclusão importante que a URGS teve. O nosso programa de ação afirmativa, ele nasceu por deliberação do Conselho Universitário em 2007. Foi criada uma comissão especial do CEP do Consumo, no qual eu tive o prazer e o desafio de ser vice-presidente da comissão, que fez a proposta de criação, de implantação do programa de ação afirmativa. Foi aprovado em 2007 e começou a ter vigência no vestibular de 2008. Na ocasião, essas medidas de inclusão, de política específica, beneficiar estudantes de escola pública e negros de escola pública, eram de iniciativa das universidades, dentro da autonomia. Então, das 63 instituições federais de ensino superior, à época, não tinha mais que 10 que tinham a implantação da política de cotas, né, com o pioneirismo da Universidade Estadual do Rio, que iniciou em 2002. Depois, entre as federais, foi a UNB em 2003. Então, nós estávamos, à época, na vanguarda daquelas universidades que, por vontade própria, né, por decisão interna, criou o programa de cotas, que vigiu aquele programa, com a decisão 134 do consumo, que previa 5 anos de vigência. Então, ela teve uma vigência de 2008 a 2012. 5 ingressos, que eram, digamos, uma janela assim, de avaliação até de diplomação, né, que a grande maioria dos cursos da URGS tem vigência de 8 semestres, de 4 anos. Então, e dos resultados positivos já alcançados na época pela política, ela foi renovada em 2012 com vigência de 10 anos. Portanto, havia bons indicadores que essa medida tinha que continuar. E foi aprovado por grande maioria dos membros do consumo. O modelo de implantação dessa política nossa, ela era mais ou menos próxima daquele modelo que as outras universidades que tinham cota já operavam. Que, na verdade, sempre deu mais ênfase às cotas raciais, mas na verdade são cotas sociais com subcota racial. Então, o pré-requisito primeiro é ser aluno de escola pública. E dentre os alunos de escola pública, um percentual de pretos e pardos da escola pública. Esse é o modelo que foi adotado em 2012, quando houve a edição da Lei de Cotas pelo governo federal, a 12.711, foi implantada em 2012. O modelo de obrigatoriedade de execução era também cota social com subcota racial. A categoria de beneficiário que nós utilizávamos no programa nosso era autodeclarados negros. A lei de cotas mudou a categorização de negro para pretos, pardos e indígenas. E por quê? Porque ela condicionou o percentual para pretos, pardos e indígenas
do percentual demográfico do IBGE de cada estado. No nosso caso, quando nós iniciamos, nós estipulamos 30% do total de todas as vagas de todos os cursos da URGS, em 2008, que vigiu até 2012. E era uma repartição igual, era 15% para autodeclarados negros de escola pública e para alunos de escola pública. Quando houve a lei de cotas, nós não seguimos, digamos, esse modelo de percentual demográfico do Estado e mantivemos essa divisão igualitária. Em 2016, quando a lei de cotas completou 4 anos de vigência, obrigatoriamente todas as universidades tinham que disponibilizar 50% do total de vagas para alunos de escola pública e o percentual demográfico para esse par de indígenas. Então, nós mantivemos 25% para a escola pública e 25% para autodeclarados pretos e pardos de escola pública, que é o modelo que vige até hoje. Qual a diferença entre cota e ação afirmativa? É uma boa pergunta que é uma simplificação, e a meu ver, sobre o regime de ingresso por cotas. O sistema de cotas com percentual de vagas é um modelo de ação afirmativa. A ação afirmativa está dentro do conceito de políticas públicas compensatórias para igualizar as oportunidades de acesso ao ensino superior público. Algumas universidades, inclusive, operavam, antes da lei de cotas, com que não era um percentual, era uma pontuação para os alunos de escola pública. Então, ela foi quantificada por nós, lá em 2008, e reafirmada na lei de cotas. Então, não dá para confundir ação afirmativa, porque ação afirmativa é um conjunto de políticas públicas que podem ser direcionadas para grupos em vulnerabilidade e que sofreram uma defasagem histórica de igualdade de oportunidades. Eu acho que dentro desse conjunto de medidas compensatórias ou de ações afirmativas temos a lei de cotas no emprego, no concurso público, que é de 2014. Então, via de regra, e a semelhança do que ocorreu lá nos Estados Unidos, que tem o paradigma de lei de cotas no ano 60, foi no campo da educação. Mas nós aqui no Brasil, o governo federal, ele acrescentou mais essa janela de igualdade de oportunidades com a lei de cotas no emprego de 2014. Então, na URGS, a lei de cotas no emprego, em concurso público, nos concursos de 2016 e 2018, já ingressaram quase 100 negros, beneficiados pelos 20% da lei de cotas no concurso público, que ela é uma medida extremamente auxiliar e complementar à cota na educação. Então, são 2 indicadores muito importantes assim, de oportunidade de mobilidade social dos pobres de escola pública e dos negros de escola pública. São instrumentos de alcance de médio e longo prazo para alterar, por exemplo, a divisão racial do trabalho, né? Porque havia uma retração de diplomados jovens na universidade. Então, não sabemos ainda o impacto, o tamanho do impacto e a extensão e capilaridade dessa medida em todo o Brasil. Mas são milhares de vagas que são destinadas agora a alunos pobres de escola pública e negros de escola pública. Isso muda o perfil de inclusão e abre uma perspectiva de justiça social que não haveria sem a política de cotas. Até os dados até 2018 informa que em todos os cursos da URGS já houveram mais de 600 diplomações de autodeclarados negros. Quantos seriam esses sem a política de cotas? Então, se a gente entender que essas políticas públicas têm o impacto de modificar o padrão de distribuição de oportunidades, se registra também que antes da lei de cotas
O ProUni exerceu o papel também junto das escolas privadas. Então, por ser do governo, houve um destaque para vagas em escola privada para negros em situação de vulnerabilidade. O número de diplomados pelo ProUni também é grande. Agora, a defasagem de inclusão racial na educação era tão estruturalmente grande que o impacto ele vai ser medido a médio prazo. Havia uma retração extremamente grande, né? Então, parece que, passados 10 anos de cota na URGS e pouco mais de 6 anos nas outras que não tinham cotas, né, ainda parece que é restauração de danos. Como o princípio das cotas, dessas medidas compensatórias, são políticas provisórias, tem esse sentido de não precisar mais quando tu tiver uma equidade de oportunidades. Então, aí talvez o mérito, né, pela mobilidade que as pessoas vão ter no mercado de trabalho. Mas como essa equidade ainda não existe na largura necessária e na velocidade exigida, então a lei de cotas está numa fase muito inicial. Apesar desses números que eu informei, gerais, que são, digamos, dignos de celebração, né? Mas ainda tem um caminho largo assim, para que tu consiga fazer com que essa política seja mais rápida, né? Que garanta a diplomação do estudante, porque o desafio da política de cotas, nós estamos numa inflexão em relação a isso, é a questão da política de permanência. E se a universidade, poder público, abriu a porta de entrada, tem que ter meios de abrir a porta de saída, né? Porque o efeito dessa é a diplomação. Claro que a entrada de novos alunos com novos perfis indígenas, também nós temos o ingresso indígena desde 2008. Esse ano já completamos 7 diplomados. Esse ano de 2018 houve diplomação na odontologia e no serviço social. No fim do ano tem mais um médico, né? Então são números interessantes assim, que trouxe a diversidade para a universidade. Então, isso é um valor novo também, que o debate do racismo, o debate da diversidade, o enfrentamento da intolerância veio com a política de cotas também e abriu um espaço de exaltação, digamos, à dignidade negra. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, apresentamos a primeira parte da conversa com Edilson Amaral Nabarro, o vice-coordenador da CAF, Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS. Nas próximas semanas, vão ao ar as partes 2 e 3 da entrevista. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola.
E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha